Você já teve uma colega de quarto que simplesmente te expulsou da casa onde você morava? Não só isso, como fez isso de um jeito tão frio e inesperado que você fica sem chão, sem entender o que aconteceu? Pois essa foi a minha realidade. E vou te contar. Foi um dos momentos mais chocantes e angustiantes da minha vida. No começo, a Fern parecia a pessoa perfeita para dividir a casa. A gente tinha trabalhado junta, ela parecia super gente boa, aquela amiga parceira que todo mundo quer ter. Ela e o noivo, o Eric, tinham 2 cachorros gigantes. Um deles, um filhote bagunceiro e cheio de energia, e me chamaram para ser colega de quarto, porque queriam dividir o aluguel e precisavam de ajuda para bancar a casa com quintal. Eu tinha 2 gatos, Mário e Luigi, e a Fern prometeu que os animais seriam todos bem-vindos. Pensei, beleza, vai dar tudo certo. Achei que ia ser um ambiente tranquilo, que meus gatos iam poder se sentir em casa, que a gente ia se respeitar, conviver numa boa. Mas não foi nada disso. De repente, minha vida virou um inferno doméstico, porque o Luigi, meu gatinho tímido, resolveu explorar o escritório da Fern, e segundo ela, aquilo era território sagrado, proibido para os gatos. Foi aí que o bicho pegou. A Fern simplesmente surtou. Falou que meus gatos não podiam subir na parte de cima da casa e quando ofereci comprar um portão para bloquear a escada, uma solução simples e justa, ela recusou, dizendo que podia cair com o portão. Depois inventou que as portas dos quartos deles não podiam ser fechadas porque fazia muito frio, então a solução foi manter meus gatos presos no meu quarto e na sala, onde os cachorros dela faziam a maior bagunça e quase atacavam meus bichinhos. Eu disse para ela que aquilo era ridículo, que eu tinha oferecido soluções ótimas, e ela simplesmente respondeu: se não gostar das minhas regras, pode sair. Na hora, senti como se estivesse sendo expulsa da minha própria casa. E chorei muito. Aquela pessoa que eu achava que era minha amiga, que foi tão legal no começo, me jogava para fora sem o menor pudor. E ela ainda teve a cara de pau de me provocar. Ah, vai chorar agora? Eu não sabia mais onde estava minha casa, meus gatos estavam em perigo e eu me sentia sozinha no mundo. No fim, não teve jeito. Levei eles para a casa dos meus pais, arrumei minhas coisas e saí. Foi um choque enorme. Depois ainda tive que brigar para receber meu depósito de volta. Eles inventaram que eu deixei o quarto uma bagunça, cheio de cheiro de urina de gato, e riram da minha cara quando disse que ia resolver isso na justiça, dizendo que eu não teria dinheiro para pagar um processo. Aí eu pensei, então vamos pro tribunal mesmo. No tribunal, nervosa, enfrentei a Fern e o Eric. Eles chegaram atrasados, tentaram me incriminar com fotos que eu mesma tirei antes de sair, fotos que mostravam só o tapete aspirado. O juiz foi claro, não havia dano algum, e eles deviam me pagar os $700 do depósito, mais as taxas do tribunal. Eles recorreram, claro, mas desistiram no último minuto e finalmente me pagaram. Acabou. Hoje, quando olho para trás, vejo que sobrevivi a uma tempestade que parecia interminável e que, apesar de tudo, a justiça pode ser feita. Essa é a história de uma traição, de uma expulsão, mas também da força que a gente encontra para lutar pelo que é nosso. Se você quer saber como essa história toda aconteceu, prepare-se, porque vou contar tudo nos mínimos detalhes. Sabe, quando olho para trás, vejo que muita coisa que vivi moldou quem eu sou hoje, e nem sempre de um jeito bom. Minha infância não foi um conto de fadas, longe disso. Foi cheia de silêncio, de portas que batiam, de olhares que diziam mais que palavras, e de uma solidão que ninguém percebia. Lá em casa, tudo parecia normal para quem passava na rua. Casa arrumada, sorriso no rosto, aquela imagem padrão que a gente finge que tem quando quer esconder que a verdade é outra. Mas por dentro, o chão era de pedra fria, daqueles que gelam no inverno e queimam no verão. Lembro do cheiro de cigarro no tapete da sala, misturado com um cheiro rançoso de álcool. Minha mãe tinha um vício que consumia não só o salário dela, mas as horas em que ela deveria estar comigo. Às vezes, acordava no meio da noite e a encontrava na cozinha, sóbria demais para estar ali, com o olhar perdido, tremendo nas mãos. Às vezes ela nem estava, tinha sumido sem avisar, deixando uma casa vazia e fria. Meu pai? Era a figura que tentava manter tudo junto,
mas ele tinha os próprios demônios. Gritava, jogava coisas e às vezes me assustava mais do que qualquer coisa. Eu me escondia debaixo da mesa da cozinha, tentando não fazer barulho, tentando ser invisível. Eu não sabia direito o que estava acontecendo, só sabia que eu precisava ser pequena, passar despercebida para não virar alvo. No colégio, ninguém sabia o que acontecia em casa. Eu era a menina quieta, que fazia as tarefas direitinho, que nunca se metia em confusão, porque eu tinha medo. Medo de que se eu dissesse algo errado, as coisas piorassem. O cheiro da minha mochila às vezes tinha um pouco daquele cheiro de fumaça, porque eu pegava as roupas da minha mãe para dormir e ficava perto dela, mesmo quando ela não estava presente de verdade. A confusão dentro da minha cabeça era constante. Eu queria tanto um abraço que durasse, tudo vai ficar bem, sincero, mas o que eu recebia era silêncio, portas fechando e uma tristeza que não cabia no meu corpo. Para lidar, criei um mundo só meu. Desenhos, livros, meus gatos imaginários. Eu falava com eles, contava os meus segredos e eles me davam um pouco de conforto. A verdade é que eu normalizei aquele sofrimento. Cresci achando que era normal minha mãe esquecer de mim, que era normal ser ignorada, que era normal ter que me virar sozinha. E o pior é que isso me deixou com um nó na garganta que até hoje às vezes aperta quando eu lembro. A mistura de esperança e medo, de amor e abandono, fazia meu coração pulsar numa velocidade que eu não entendia. Eu sentia na pele cada pequeno gesto, um olhar de reprovação, uma palavra dura, o silêncio que pesa mais que um grito. Meu corpo se encolhia toda vez que a Fern, aquela futura colega de quarto que eu ainda não conhecia, gritava comigo mais tarde, naquele episódio que virou o meu inferno. Porque sem saber, eu estava revivendo aquela sensação de não ser bem-vinda, de ser empurrada para fora do meu espaço. Mas naquela época, eu não sabia que podia ser diferente. A rotina da minha infância me ensinou a ficar calada, a engolir o choro, a tentar ser invisível. Eu era aquela menina que sorria para as pessoas, mas que carregava um universo de dores e inseguranças. Cada noite era um desafio para dormir, com os pensamentos girando na cabeça, tentando entender o que era amor, o que era família e por que eu me sentia tão sozinha. Foi ali que comecei a desenvolver meus mecanismos de sobrevivência, me fechar para o mundo, me apegar ao que podia controlar, como meus gatos, que eram minha única certeza de companhia e afeto. Eles não julgavam, não faziam cobranças e me amavam mesmo quando eu não conseguia me amar. Eu queria que minha casa fosse um lugar seguro, mas o que eu encontrava na vida era justamente o oposto. Então, quando conheci a Fern e achei que tinha encontrado alguém que pudesse ser diferente, que pudesse me dar a chance de ter um lar, uma família escolhida, não fazia ideia do que estava por vir, porque a bagunça emocional que eu carregava comigo se encontraria com a bagunça que ela criou e juntas, essas duas tempestades iam destruir tudo. A gente já tinha se mudado para casa fazia alguns meses, quando o clima começou a azedar de verdade. No começo, eu achava que era coisa da minha cabeça, sabe? Aquela sensação chata de que alguma coisa estava fora do lugar. Mas eu tentava fingir que tudo estava bem. Afinal, a Fern parecia tão legal e o Eric também. Os cachorros bagunceiros, mas gente boa. Parecia que ia dar certo. Só que não deu. O primeiro sinal de que tudo iria desandar foi quando o Luigi, meu gatinho mais tímido, resolveu dar um passo corajoso e explorar o escritório da Fern. Era o espaço deles lá em cima. Ela dizia que era território sagrado, tipo o castelo dela. Eu não entendi direito o porquê, afinal a casa era de todo mundo. Mas assim que ela viu o Luigi no escritório, a Fern perdeu o controle. "Meus gatos não podem subir aqui", ela gritou com os olhos arregalados, quase me fazendo pular do susto. Tentei argumentar que era só um gatinho curioso, que não fazia mal, que a gente podia colocar um portão na escada para os gatos não subirem, e eu pagaria isso numa boa. Ela só bufou e disse que não, porque ia cair. Fiquei pensando, sério? Que medo é esse? Um portão que a gente compra para evitar acidente não serve, mas os cachorros dela pulam por todo lado e não tem problema. Foi aí que percebi que algo estava muito errado. Depois veio a proposta absurda.
Meus gatos só poderiam ficar no meu quarto e na sala. E adivinha? Era justamente onde os cachorros bagunceiros e sem educação dela passavam o tempo, fazendo a maior confusão. Eu falei, Fern, isso não faz sentido nenhum. Meus gatos não podem ficar presos assim, eles vão enlouquecer. Ela, no seu discurso clássico de alguém cheia de si, respondeu seca, se não gostar das minhas regras, pode sair. Naquele momento, senti o chão sumir sobre meus pés. Foi como se ela tivesse jogado uma bomba e eu não tivesse nem como me proteger. Comecei a chorar e olha que não costumo chorar fácil. Aquela pessoa que tinha sido tão legal antes me tratava como se eu fosse um problema, uma intrusa na casa que eu ajudava a apagar. Ela ainda teve a cara de pau de soltar, vai chorar agora? Como se minha dor fosse motivo de piada. Eu estava sendo expulsa da minha própria casa. Era um sentimento tão intenso que doía no peito, uma mistura de raiva, tristeza e incredulidade. Eu tinha colocado tanta esperança naquele lugar, naquele convívio, e tudo foi destruído num piscar de olhos. Decidi que não dava para ficar. Levei meus gatos para a casa dos meus pais, porque não confiava mais na segurança deles ali, e comecei a arrumar minhas coisas para sair. Tudo desabou tão rápido que não tive tempo nem para processar direito. O que era para ser um lar virou uma prisão, e eu me senti tão vulnerável quanto era criança naquela casa cheia de silêncio e portas batendo. Eu nunca tinha passado por algo assim, uma expulsão que não era só física, mas emocional. O que a Fern fez não foi só uma grosseria, foi uma quebra de confiança tão grande que abalou minhas estruturas. E, para piorar, quando chegou a hora de sair oficialmente, vieram as acusações. Eu teria deixado o quarto uma bagunça, com cheiro de urina de gato e manchas por todo lado. Fiquei boquiaberta. Eu mesma tinha feito vídeos e fotos do quarto limpinho no dia em que saí. Tentei conversar, explicar, mas eles viram de mim e disseram que eu não tinha dinheiro para um processo. Eu, com o meu nó na garganta, respondi, então a gente resolve isso no juizado de pequenas causas. O que se seguiu foi uma batalha emocional, judicial e pessoal, que me obrigou a encarar aquela situação horrível de frente, lutar pelo que era meu e, principalmente, tentar me reconstruir. Depois da briga com a Fern, quando ela praticamente me expulsou da casa, eu não tinha ideia de que aquela história iria virar uma verdadeira batalha. No fundo, eu só queria justiça, e, mais que isso, queria que meus gatos estivessem seguros. Levar essa confusão para o juizado de pequenas causas parecia a única forma de resolver, porque ninguém ali estava disposto a conversar direito. No começo, tentei resolver tudo na base da conversa. Mandei mensagem, pedi para devolverem meu depósito, expliquei que tinha fotos e vídeos do quarto limpinho, tudo certinho, e que eu não devia nada. Mas eles só riram e me zoaram, dizendo que eu não tinha como pagar o tribunal, que eu não teria caso nenhum. Foi aí que a ficha caiu. Não era só uma questão de bagunça. Era uma guerra. E eu estava no meio dela. Resolvi seguir em frente e paguei a notificação por carta registrada, que não foi nada barata, mas precisava garantir que eles recebessem o aviso oficial. Eles tentaram fugir disso, ignorando as cartas, o que só me deixou mais determinada. Depois, tive que pagar um oficial de justiça para entregar as notificações pessoalmente, mais uma despesa inesperada, mas necessária. Tudo isso mexia com minhas emoções, ansiedade, medo e uma pitadinha de esperança. Chegou o dia da audiência. Eu estava nervosa pra caramba, nunca tinha ido ao tribunal. Entrei no local e vi uma fila de pessoas esperando, muitas com cara de quem estava ali por motivos bem tensos. O clima era pesado, gente discutindo, juízes tentando manter a ordem. A Fern e o Eric chegaram atrasados. 2 minutos depois de eu estar lá, já dava para perceber a postura deles, arrogantes, tentando parecer que aquilo era fichinha, só mais um aborrecimento. Quando minha vez chegou, falei com o juiz de forma calma, mas firme. Expliquei todo o processo, como eu tinha pedido para eles me devolverem o depósito se eu pagasse a taxa de rescisão do contrato, como eles tinham confirmado isso por mensagem. Também expliquei que, segundo a lei e o contrato, eles tinham até 30 dias para me enviar a lista de danos, o que nunca fizeram.
Mostrei as fotos e vídeos do quarto limpinho, tudo salvo no celular e nas nuvens, antes de sair da casa. Foi um momento meio tenso quando a Fern tentou argumentar que eu tinha deixado o quarto sujo, com manchas de urina de gato e cheiro forte. O juiz analisou as imagens e disse algo que me deixou com o coração batendo mais forte. Aqui não tem nada que justifique a retenção do depósito. As manchas que vejo são marcas de aspirador. Foi o alívio de uma carga enorme saindo do meu peito. O juiz ainda perguntou se alguém tinha mais algo a dizer. A Fern, como se não tivesse entendido o motivo da audiência, soltou que eu não tinha sido expulsa, que saí de repente em dezembro. Expliquei que não estava alegando expulsão, que saí porque não queria arriscar a segurança dos meus gatos com pessoas que claramente não gostavam deles. O juiz foi claro. Eu tinha o ônus da prova, e pelo que viu, eu estava correta. Determinou que me devolvessem os $700 do depósito, além das taxas do tribunal, que foram 180. Mas, como em qualquer história cheia de reviravoltas, eles recorreram. Eu me preparei para enfrentar aquilo de novo, sabendo que a luta ainda não tinha acabado. Enquanto isso, dentro da minha cabeça, eu tentava processar tudo aquilo, a sensação de que eu tinha conseguido um pouco de justiça, mas também o medo de que pudesse perder tudo de novo. Naquele dia, mais do que nunca, percebi que não era só uma questão de dinheiro ou depósito, era uma questão de respeito, de dignidade, e eu estava disposta a lutar por isso, custasse o que custasse. Os dias se arrastavam, e quanto mais o tempo passava, mais Clara parecia afundar num abismo sem fundo. Seus olhos estavam sempre vidrados, sua voz era ausente, e até as tarefas mais simples se tornavam fardos insuportáveis. Ela começou a faltar às aulas com frequência. Quando aparecia, chegava com os olhos inchados, roupas desalinhadas e um caderno cheio de rabiscos e frases desconexas. Professores comentavam entre si, mas ninguém parecia disposto a interferir. Foi uma professora substituta, chamada Elisa, quem percebeu que havia algo mais profundo acontecendo. Em uma aula de redação, Clara entregou um texto que não era apenas triste, era perturbador. As palavras falavam de gritos no meio da noite, de mãos que feriam, de promessas quebradas, de uma menina invisível, presa num mundo onde ninguém a ouvia. Elisa leu o texto 3 vezes antes de ir à direção. No mesmo dia, o conselho tutelar foi chamado. Clara foi levada para uma sala isolada e fria, onde 3 adultos sentaram-se à sua frente com olhares preocupados. Fizeram perguntas vagas no início, mas à medida que ela hesitava, as perguntas ficaram mais incisivas. Ela tentou negar, tentou proteger a mãe, esconder o pai, mas quando mencionaram o texto que ela havia escrito, seus olhos se encheram de lágrimas e a voz falhou. Vocês não têm ideia de como é difícil voltar para casa e fingir que está tudo bem, murmurou. Foi o suficiente. A máquina institucional começou a se mover. Relatórios, entrevistas, visitas à casa. O que encontraram confirmaram os piores temores. Clara vivia num ambiente hostil, marcado por abusos psicológicos, negligência e violência velada. A geladeira estava quase vazia, a casa suja. O quarto da menina trancado com um cadeado velho que só o pai possuía. Livros escondidos embaixo da cama, cartas rasgadas em uma lixeira. Havia sinais demais. Clara foi afastada de casa no mesmo dia. Não houve tempo para se despedir. Apenas um bilhete rápido e um saco com algumas roupas. Ela foi colocada em um abrigo temporário, rodeada por estranhos, com o coração em pedaços e uma sensação de culpa que a esmagava. Embora houvesse alívio por ter saído do inferno, havia também medo. Medo do que viria a seguir, de quem ela se tornaria longe de tudo o que conhecia. Pela primeira vez em muito tempo, Clara dormiu em silêncio. Mas aquele silêncio, em vez de consolo, parecia um eco de tudo que ela havia perdido.
Clara passou 2 semanas no abrigo temporário. Era um lugar simples, com paredes bege, camas de beliche e janelas sempre trancadas. O refeitório servia arroz, feijão e alguma proteína, sempre morna, nunca quente. As outras meninas com quem dividia o quarto tinham histórias tão pesadas quanto a dela. Algumas falavam demais, como se quisessem vomitar anos de silêncio. Outras, como Clara, preferiam o silêncio, observando e escondendo as cicatrizes atrás de olhos atentos. Foi ali que conheceu a assistente social Juliana, uma mulher de cabelos crespos presos num coque e olhos serenos. Juliana não forçava conversas, apenas sentava ao lado, às vezes com um chocolate na mão e dizia: "Se quiser conversar, estou aqui. Se não, tudo bem também." Aos poucos, Clara começou a falar. Contava pequenas coisas no início: o nome do seu gato, os livros que gostava de ler, o medo que sentia quando o pai batia a porta com força. Juliana escutava tudo, e foi ela quem conseguiu algo além: uma família de acolhimento provisória. Clara foi recebida por um casal chamado Marta e Luiz, ambos com mais de 50 anos, sem filhos, que já tinham acolhido outras adolescentes em situação de vulnerabilidade. A casa deles ficava em um bairro arborizado e tranquilo, com cheiro de café e pão fresco pela manhã. No início, Clara não confiava. Dormia de roupa, trancava a porta do quarto com um móvel encostado, comia rápido e falava pouco. Marta, com sua paciência infinita, apenas sorria e deixava bilhetinhos carinhosos nas laterais dos cadernos da menina. Luiz reparava na forma como ela evitava abraços e se limitava a desejar bom dia com um aceno leve. Com o tempo, as defesas de Clara começaram a ruir. Certa noite, quando a luz acabou durante uma tempestade, ela correu para o quarto de Marta, tremendo de medo. A mulher apenas abriu os braços e disse: "Você está segura aqui." E pela primeira vez em anos, Clara chorou no colo de alguém. A escola também mudou. Juliana conseguiu transferi-la para uma instituição menor, mais acolhedora, onde os professores já estavam cientes de sua situação. Foi ali que ela conheceu Helena, uma menina falante e expansiva, que logo se tornou sua amiga. Helena não fazia perguntas invasivas, mas compartilhava tudo, da série que assistia à noite até as cartas que escrevia e nunca entregava. Elas combinavam em silêncio e criatividade. Começaram a escrever histórias juntas, e Clara redescobriu algo que havia deixado para trás: o prazer de criar. Um dia, durante uma aula de artes, Clara desenhou a si mesma presa numa gaiola. Ao lado, outra versão de si mesma com asas abertas. A professora expôs o desenho na parede da sala e disse: "Isso é mais que arte. Isso é liberdade querendo nascer." Os meses passavam e, mesmo com altos e baixos, Clara começou a florescer. Marta a matriculou numa oficina de escrita criativa aos sábados e Luiz, com um carinho tímido, montou uma pequena estante no quarto dela com livros escolhidos especialmente. Mesmo assim, Clara ainda tinha pesadelos. Ainda acordava com o coração acelerado, ainda chorava sozinha às vezes, especialmente quando lembrava da mãe, ou do que ela havia deixado de fazer. Mas agora havia algo novo: esperança, e com ela a possibilidade de reconstruir a si mesma. Os dias que se seguiram à mudança foram silenciosos, quase irreais. Pareciam flutuar entre o luto e o alívio. Pela primeira vez em muito tempo, ela não tinha medo de acordar. Um novo ambiente, embora simples, carregava uma promessa, a de que talvez, finalmente, fosse possível recomeçar. Ainda assim, a dor não havia desaparecido, apenas se tornado mais nítida, mais honesta. O quarto onde ela dormia agora tinha paredes claras, uma cama arrumada e um cheiro constante de lavanda, que a voluntária deixava propositalmente no ambiente. Ali, ninguém gritava, ninguém trancava portas, ninguém diminuía suas palavras. Mas as marcas do passado não desapareciam apenas com a ausência de gritos. Elas ficavam ali, pulsando,
nos momentos em que ela olhava para o espelho e se perguntava quem realmente era. Com a ajuda da assistente social e da psicóloga do abrigo, ela começou a escrever. Era uma forma de catarse. As palavras que não pôde dizer por anos agora ganhavam espaço no papel. No começo hesitava, as mãos tremiam. Às vezes chorava sem conseguir terminar uma frase, mas aos poucos o caderno se enchia. Não apenas de dor, mas de entendimento, de força, de sobrevivência. Um dos capítulos que ela escreveu falava do dia em que descobriu que era capaz de sorrir de novo. Foi quando, no refeitório do abrigo, uma das meninas novas fez uma piada boba e ela riu. Riu mesmo, sem se forçar. E naquele momento, percebeu que ainda havia algo dentro dela que não tinha sido destruído: a capacidade de sentir alegria. Ela começou a se aproximar das outras, a ajudar as que, como ela, chegavam despedaçadas. Contava suas histórias com cuidado, sem expor demais, mas com firmeza suficiente para fazer as outras se entenderem que não estavam sozinhas. Virou uma referência ali dentro. A que já havia enfrentado o pior. A que, mesmo com os olhos ainda molhados, era capaz de estender a mão. O tempo passou. O processo judicial caminhava lentamente, mas com consistência. A mãe, confrontada com a força dos depoimentos e a pressão das autoridades, já não conseguia manter a fachada. Pela primeira vez, ela parecia menor, frágil, sem controle. E isso, por mais contraditório que fosse, também doía, porque apesar de tudo, ainda havia dentro dela a criança que queria ser amada, que esperava um pedido de desculpas que nunca vinha. Em uma das últimas sessões de terapia antes de deixar o abrigo, a psicóloga perguntou: se você pudesse dizer qualquer coisa para ela hoje, o que diria? Ela pensou por um tempo. A sala estava em silêncio, e então respondeu, com a voz baixa, mas firme: eu diria que ela não me venceu, que eu sou tudo aquilo que ela tentou destruir e ainda assim estou aqui. A resposta ficou ecoando. Era mais que uma frase, era a verdade, a sua verdade. Quando finalmente conseguiu uma vaga em um programa de acolhimento para jovens sobreviventes, partiu com o coração apertado, mas pronto. Levava apenas uma mala pequena, o caderno de escritos e um colar que uma das amigas do abrigo havia lhe dado, com um pingente de asa, para lembrar que você pode voar, ela dissera. O novo lugar era compartilhado com outras 3 garotas, cada uma com sua dor, sua história, seus silêncios, mas havia respeito, havia cuidado, e de forma quase imperceptível havia esperança. Ela começou a estudar. Queria ser psicóloga, queria um dia ajudar outras meninas como ela. À noite ainda escrevia. Agora suas palavras já não sangravam tanto. Havia feridas, claro, mas também havia cicatrizes, e elas contavam uma história que valia a pena ser lida. Hoje, quando se olha no espelho, ela ainda vê os traços da menina que sofreu, mas vê também a mulher que escolheu viver, que escolheu quebrar o ciclo, e que aprendeu que o amor próprio é um processo, não um destino. E que mesmo quando tudo parece perdido, sempre existe um primeiro passo, por menor que seja. E enquanto caminha para mais um dia de aula com o som nascendo devagar e o caderno apertado contra o peito, ela sorri. Não porque tudo está bem, mas porque pela primeira vez ela está em paz.